Boa tarde. A paz do Divino Mestre e do Divino Pai Universal esteja em nossos corações e encontre morada em todos os nossos amigos, parentes e vizinhos. Agora nós vamos dar início à leitura de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sejam Perfeitos. Vamos começar pela característica da perfeição. Jesus disse: amai os inimigos, fazei o bem para aqueles que os odeiam e oram por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim serão filhos de seu Pai que estás nos céus e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Mateus, versículo 5, de 44, 46 a 48. Bom, meus irmãos, a palavra sede perfeito nos faz buscar, analisar por que a busca da perfeição implica amarmos, inclusive nossos inimigos, e fazer o bem aos que nos odeiam, perseguem ou caluniam. Aí ele responde aqui: porque a perfeição só atinge quando o coração se vê despojado de toda e qualquer mácula de rancor, ódio, ressentimentos para com o semelhante. Ora, vamos analisar essa passagem. Vamos analisar o que temos dentro da gente. Que sentimento nós temos dentro de nós? O que nós podemos trabalhar para atingir essa perfeição que o Cristo nos concita no seu Evangelho. Então, nos propõe no Evangelho. O homem perfeito, o ser perfeito, significa a gente reconhecer que temos dentro de nós todos esses sentimentos que venham atrasar um pouco a nossa evolução espiritual, a nossa busca à perfeição. Que a nossa perfeição a gente não vai atingir agora nessa encarnação. Vamos atingir, nós estamos preparando a nossa perfeição para outras encarnações que nós vamos ter, porque nós somos espíritos eternos. Então vamos ter conhecimento de nós mesmos, o que temos dentro da gente. Nós temos o orgulho, que nós trazemos, o orgulho que nos impede às vezes de perdoar as pessoas, o rancor, a mágoa e o ressentimento. Nós temos isso dentro da gente. Então, nós não podemos ser juiz de nossos inimigos ou, ou aqueles que, porventura, nos magoou, ser juízes dele, porque nós temos esse sentimento dentro da gente. Quando nós somos atingidos, nos sentimos atingidos, é porque nós cultivamos esses sentimentos todos negativos, todos esses sentimentos que a gente tem que trabalhar diariamente em nossa intimidade pessoal. Então, a perfeição requer um trabalho diário, um trabalho que o Evangelho vem nos mostrando de capítulo a capítulo uma evolução dos sentimentos. Então, vamos procurar a perfeição no nosso dia a dia. Vamos na prática do dia a dia. Então, na prática do dia a dia, ele quer que nós amemos uns aos outros, que amemos aquelas pessoas que, porventura, não foi indelicada no mercado, indelicada em qualquer lugar que nós possamos estar no nosso trabalho, foram delicadas com a gente. E não são os nossos inimigos, porque os inimigos, a gente que pensa que são nossos inimigos.
Mas às vezes a gente também tem isso dentro da gente. A gente tem tanto rancor, que às vezes a pessoa faz as coisas pra gente e a gente toma aquilo, a gente cultiva aquele sentimento e isso não é bom pra gente, não é bom para nossas células, não é bom para o nosso coração, não é bom para o nosso estado de saúde mental e físico. Então, quando a gente começa a trabalhar esses sentimentos bons, que Jesus nos concita, que ele nos mostra diariamente em todas as passagens do Evangelho, ele quer que nós trabalhemos o amor diariamente com nossas novas atitudes. Quais são as atitudes? Respeito ao próximo. O que é que a gente vai fazer no respeito ao próximo? Ser tolerante. Não ser tão radical com o próximo e ser radical conosco. Porque nós estamos procurando, nós temos o conhecimento. Então nós vamos melhorar mais ainda com relação às pessoas que nós convivemos. Então, no nosso dia a dia, no trabalho, nas atividades, no trajeto para casa, nós vamos encontrar N pessoas que às vezes vão ser indelicada com a gente, quer passar na nossa frente no metrô, quer fazer isso, quer ser o primeiro em tudo. E nós temos que entender que as pessoas estão assim, muito atarefadas, não estão se preocupando em internalizar as lições do Cristo. E nós temos o conhecimento disso. Então, o que nós vamos fazer? Procurar a perfeição. E exercitando isso diariamente na nossa vida, com o nosso próximo e os mais próximos. Porque vai ser bom para a gente. Vai ser bom para o nosso estado mental, tranquilo, consciente. E perguntar de noite, o que foi que eu fiz hoje para meu irmão? O que foi que eu fiz hoje? Como exercitei hoje a caridade? Como exercitei hoje a paciência? Como foi que eu respeitei o próximo? Será que eu fiz tudo direitinho? Será que eu exercitei essa perfeição que Jesus nos mostra? Será que eu fui educado com fulano? Fui deselegante com outras pessoas? Nós temos que fazer uma análise diária. E amorosamente, a gente tem que ser também com a gente, amoroso. Porque nós vamos exercitar com a gente e transbordar essa amorosidade para os outros. Porque nós somos espíritos eternos e estamos convivendo com pessoas também em níveis diferentes de conhecimento e de atitudes durante o nosso dia a dia. Então ele diz aqui, que importância tem o nosso inimigo no tocante a nosso aperfeiçoamento? O nosso inimigo é colocado por Deus ao nosso lado, a fim de que sejamos advertidos com mais franqueza do que teria um amigo, porquanto aquele que nenhum interesse tem em mascarar a verdade. Então, as pessoas que às vezes falam a verdade pra gente, não tem interesse em ser bonzinho com a gente. Ele disse, e a gente tem que acatar e não se melindrar e se analisar. Então, meus irmãos, o ser de perfeito é a gente exercitar diariamente essa amorosidade que Jesus veio nos mostrar. É amar os nossos amigos, amar os nossos inimigos, é orar pelas pessoas que, porventura, fizeram alguma coisa que nos magoou e que a gente sentiu, tem esse ressentimento, e procurar melhorar esse ressentimento, transbordar de amor para melhorar a nossa relação diária com os nossos irmãos. Então, a conclusão é a seguinte: a prática da caridade, em sua mais ampla acepção, constitui o único caminho para a conquista da perfeição. A caridade manifesta-se no amor ao próximo, ostensivo aos nossos inimigos, no fazer o bem aos que nos odeiam e no orar pelo que nos persegue e caluniam. Então, é importante a gente estar sempre sintonizado com o bem para ter o discernimento e a atitude de orar pelas pessoas que porventura nos magoou. E procurar a perfeição é o nosso caminho. Que Jesus nos abençoe e que vamos procurar diariamente a amorosidade em qualquer lugar que possamos estar para estar no caminho da perfeição. Um beijo no coração para todos.